Incidente aeronáutico no Brasil é investigado de forma oficial pelo CENIPA ou CERIPA, é, ou seja, é uma investigação conduzida pela Força Aérea Brasileira. A equipe de investigação segue procedimentos rígidos, já consagrados, com longa experiência de investigações anteriores. A equipe é composta em grande parte, de técnicos e engenheiros. É muito importante deixar claro que a participação de pilotos é importante. Porém, o piloto detém conhecimento sobre a aeronave e a operação da aeronave, mas o conhecimento técnico sobre os equipamentos da aeronave a estrutura da aeronave, como os equipamentos funcionam e falham, é de responsabilidade de engenheiros aeronáuticos, que cuidam da análise do projeto em geral e de aspectos gerais da aeronave, engenheiros principalmente engenheiros mecânicos, que entendam de mecânica de fluidos, de voo, e da característica estrutural do equipamento, e também conhecem os motores, as turbinas, as hélices, a parte toda de sistemas hidráulicos. Então, o engenheiro mecânico ele tem uma grande participação nesse tipo de investigação. Mas também as outras disciplinas de engenharia, como a eletricidade, porque tem todo um sistema elétrico, a parte de eletrônica, que entra na questão da aviônica, que são os equipamentos eletrônicos, e muito importantes hoje na aviação. Você tem aí também a parte de fatores humanos, que é uma área multidisciplinar que é muito confundida, porque a palavra fatores é uma palavra muito geral e humanos é mais geral ainda, então é uma grande confusão. Na verdade, fatores humanos é uma área que surgiu na aviação, no pós-Primeira Guerra, justamente porque a gente sabe que durante o voo é muito comum acontecer falhas que, obviamente, a pessoa não quer morrer, o piloto e o comandante, mas eles acabam cometendo essas falhas, e por isso surgiu esse termo, fatores humanos, que na verdade é uma abreviação de fatores de engenharia, não é só questões de comportamento, questões de emoção, ou de um dia que tem interferências, questões de doença familiar, dívidas, que pode fazer um piloto errar. Sim, isso entra também, mas não é o principal. O principal são os fatores de engenharia que possam ter induzido os pilotos a cometerem erros. Então, esse é o ponto principal. Esse é o nome dessa disciplina, fatores humanos, que é abreviada em fatores humanos. São fatores de engenharia capazes de induzir o piloto e o comandante a cometerem erros na área da aviação. E nas outras áreas também, na área de petróleo e gás, na área nuclear. Então, aqueles que operam o equipamento, no caso do avião, é o piloto e o comandante, ou numa usina nuclear, né, é o supervisor de turno, o operador de reator e de turbina. Então, eles podem ser induzidos a erro. E então, por isso que esse capítulo Fatores Humanos é tão importante. E os engenheiros são tão importantes. Os pilotos também são importantes, eles vão contribuir, vão ser entrevistados, e muitos pilotos acabam fazendo cursos complementares para participar das investigações. E muitos engenheiros fazem cursos também de aviação para poder participar. No meu caso, por exemplo, eu tenho um curso SAR, que é o Operador de Cena de Acidente, perdão, coordenador de cena do acidente, que é um curso da Força Aérea Brasileira. E tem outros engenheiros mecânicos que têm várias aptidões, alguns são pilotos também, mas a investigação não é conduzida somente por pilotos. Tem participação de pilotos, mas o principal são os equipamentos que podem ter falhado, e também a falha, a indução a erro. E quando entra nessa parte de indução a erro, é mais do que falar da aeronave. A gente fala também de como foi escrito o plano de voo, qual é a escala, se há sobrecarga, se existe pressão, se a empresa é organizada, se ela rastreia as peças que troca a cada manutenção, a origem das aeronaves. Tudo isso entra no contexto da investigação de fatores humanos, dos equipamentos, e a pilotagem é apenas uma parte.
Eu vou fazer aqui uma comparação para vocês entenderem que muitas vezes você é um excelente motorista de carro, evita acidentes, porém o carro tem algum problema no piloto automático do carro, ou no motor, ou no freio, que faz ele se acidentar. Então não é um bom piloto que vai responder essa pergunta. É uma equipe multidisciplinar, principalmente incluindo engenheiros, que entendam de freio de carro, que entendam do funcionamento dos sistemas automáticos, como, por exemplo, um piloto automático de carro, que hoje já é uma coisa relativamente comum. Então, é assim que é conduzida a investigação de acidentes. Infelizmente, a gente não tem essas informações muito claras para os leigos e há uma expectativa ou um entendimento de que só a caixa preta vai responder tudo. Não, a caixa preta ela é dividida no gravador de voz de cabine e no coletador de dados, tá? Ela vai fornecer a parte dos pilotos, como eles procederam ali, em termos de áudio, e os ruídos de cabine, e também os dados técnicos para os engenheiros, principalmente os engenheiros, entenderem. É claro que os pilotos conhecem um pouco desses dados, mas não com a profundidade dos engenheiros, que são especialistas e investigadores de acidentes aeronáuticos ou quaisquer outros acidentes. É sempre um conjunto de especialistas que precisam entrar num consenso para realmente entender o que aconteceu e, ao final, mesmo ele já sabendo o que aconteceu, muitas vezes o relatório é retardado por falta de recomendações. O que é isso? Recomendação é uma maneira educada de dizer o que precisa ser mudado e tem que ser feito de diferente daqui para frente. Então, essas recomendações de segurança, né, elas precisam ser muito bem pensadas, porque não adianta eu recomendar que agora o piloto não erre mais. Isso não leva a lugar nenhum. Eu tenho que recomendar o seguinte: introduza um alarme, modifique o padrão de orientação, né, o manual de operação, treine melhor. São recomendações que possam ser executadas de forma prática, ou substitua o componente tal, porque ele errou, ou então ele falhou, altere a automação, porque esse alarme está confundindo, ou insira um alarme novo, porque eles não perceberam, vamos supor que seja a questão do gelo, não perceberam que tinha gelo. Então, quer dizer, são essas recomendações que muitas vezes atrasam um pouco, porque você precisa avaliar se aquilo é possível de ser feito ou não, se vai realmente agregar ou não, e a força dessa recomendação é muito grande. Então, uma vez feita a recomendação, ela tem que ser cumprida por todos que possam estar naquela circunstância dali para frente. Tanto aqueles que utilizam aeronaves ou pilotos daquele tipo, com aquelas características, naquelas condições. Então, por isso, é muito importante, quando a gente falar de investigações de acidentes aéreos, contar com a opinião de pilotos, engenheiros que entendam de investigação de acidentes e também de equipamentos específicos usados na aviação, principalmente os relacionados com a parte de mecânica, de elétrica e de eletrônica, que a gente chama na aviação de aviônica, porque é uma eletrônica específica de aviação.